Oi, boa noite. Oi, Oi. Ingrid. Vamos esperar o pessoal entrar. Vamos esperando aí. Acho que a gente pode ir começando então. Como a gente vai salvar no IGTV, né? O pessoal que não É, conseguir entrar agora, a gente coloca no IGTV, o pessoal vê depois, né? tá Deixa eu bom. colocar. Isso. Tá certo. Então vamos começar. Vamos. Você quer se apresentar primeiro? Então, gente, eu sou Indiara Gonçalves. Vou contar para vocês um pouquinho da história rápida que nós tivemos, assim, como que surgiu o perfil Tudo Sobre Amamentar. Eu tive uma filha, Emanuele, hoje está com 1 ano, e eu tive bastante dificuldade na amamentação. Então eu fui pesquisar, buscar, estudar sobre o assunto, porque na verdade a gente se prepara para o enxoval, se prepara os 9 meses ansiosos para o bebê, prepara o quartinho do bebê, mas a amamentação a gente esquece de preparar. E é algo que eu penso que deveria ser o primeiro item da nossa lista. E quando a partir do momento que a gente descobre que está gestante. Então, nós fomos atrás de informações, o que me ajudou bastante. Eu adquiri um curso online, fiz o curso e eu consegui amamentar até o 6º mês realizei um sonho da amamentação. No começo eu sofri um pouquinho, o primeiro mês, mas depois foi tudo tranquilo, que a gente vai conhecendo as técnicas, né, aplicando e deu tudo certo no final. E então, devido às dificuldades que eu passei, eu e minha irmã, que ela acompanhou todo esse processo, a Cleide, nós começamos a estudar mais sobre o assunto e me senti apaixonada pelo assunto e pensei, por que não ajudar outras mulheres, outras mamães, a não passar pelo que eu passei? E foi aí que nós criamos o perfil Tudo Sobre Amamentar. Ótimo. É isso mesmo, né? Também vou me apresentar brevemente aqui. Meu nome é Hanna, eu sou psicóloga, me formei aqui na UF, em Uberlândia, Minas Gerais. É, Não conhecia psicologia perinatal na faculdade, né? Acho que é uma lacuna que nós temos aí dentro da psicologia, mas fui conhecer depois que eu descobri que estava grávida. E depois que eu descobri que estava grávida, né, que surgiu assim o meu interesse e o meu olhar diferenciado sobre a maternidade. E foi durante a gestação, né, vivenciando a gestação e agora vivenciando o exercício da maternidade, né, é que eu consegui perceber o quanto falta para nós suporte emocional, né, enquanto a gente está gestando e até depois, né. Eu Sim, nunca tinha ouvido falar sobre saúde mental materna. A gente ouve falar sobre saúde da mulher na faculdade, mas sobre saúde mental materna eu nunca tinha ouvido falar. E a gente sente, a gente carece muito disso, né? E a gente carece de psicólogos que se preocupem, que cuidem dessa área, né? Porque a com certeza. gestação e o pós-parto é um período assim que a mulher modifica completamente não só o seu corpo, né? Mas o seu psicológico, né? A gente é muito julgada enquanto mãe, existe uma pressão social muito grande sobre a maternidade, a gente ainda vive numa sociedade muito machista, onde a Com responsabilidade certeza. recai enormemente mais sobre a mulher, né? Muito mais do que sobre os homens. Então, a gente precisa de um suporte emocional e de ter um olhar atento para essas mães, né? Porque muitas Uhum. mães não têm rede de apoio, são mães solo, precisam de cuidados emocionais depois do parto também, né? Então, acho que é por isso que eu comecei a ter esse olhar diferenciado sobre a maternidade, né? E já vou começar aqui então a falar, né? Quando a gente descobre que está grávida, né? A gente pensa assim, nossa, o mundo mágico e colorido da gravidez, né? Até que você fica grávida. Na hora que você pega o positivo, você vê aquilo ali e você fala assim, meu Deus, o que que eu vou fazer com tudo isso? Né? É um misto de emoção. Acho que todo mundo que descobre que está grávida, querendo ou não querendo estar grávida, vivencia medo, angústia, desespero, felicidade, ansiedade, enfim. São um monte de sentimentos que a gente tem ali ao mesmo tempo. E por isso é muito importante falar sobre saúde mental materna, né?
Com Porque certeza. durante a gestação e o puerpério, a mulher sofre transformações muito significativas, né? E quando eu ouvi falar a primeira vez sobre a palavra puerpério, eu estava grávida e eu fui pesquisar alguma coisa e eu li a palavra puerpério e eu fiquei pensando assim, o que que é isso? Puerpério? Eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra. E eu fui ler, né? Biologicamente falando, é o período que começa ali no pós-parto, né? Com a saída da placenta até ali 45 dias, 42, 45 dias após o parto, né? Mas hoje, estudando saúde mental materna, a gente sabe que o puerpério pode se estender, né? O puerpério, eles entendem ali que é o período que compreende desde a saída da placenta até que o corpo retorne ao estado original antes da gravidez, né? Eu duvido que o nosso corpo volte em 45 dias ao estado original da gravidez. Te Nunca. garanto que de mulher nenhuma, né, volta tão rápido assim. Então, hoje se compreende que o puerpério demora um pouco tempo mais. Para as mulheres que amamentam, ele pode se estender mais ainda, né? E é Uhum. durante esse período que a gente começa a ter um ciclo de mudanças, né? Transformações não só fisiológicas, mas hormonais também, né? E essas transformações afetam o nosso estado emocional. E aí, vocês vão perguntar o que é saúde mental materna, né? Vocês também, às vezes, como eu, nunca ouviram falar sobre saúde mental materna. Saúde mental materna é o estado de saúde da mulher durante o período da gravidez, da gestação, da maternidade, né? Entendendo que esse estado mental ele pode vir afetar o desenvolvimento físico, emocional e psicológico tanto da mãe quanto do bebê. Então, por que que a gente tem que olhar essa mulher quando ela está grávida com outros olhos, né? Porque a vida dela não implica só nela, né? As transformações psíquicas não afetam só ela, afetam o desenvolvimento do bebê também. Uma mãe ansiosa demais, né? A lógica aqui que a gente vai falar sobre os adoecimentos psíquicos, que são os mais comuns, são ansiedade, estresse e a depressão. Todos eles existem níveis, né? É normal que a gente se sinta ansioso, né? Eu estou ansiosa agora, né? Estou fazendo uma coisa que eu nunca tinha feito. Então, com certeza, o Uhum. meu corpo está aqui produzindo cortisol em níveis altos. E eu estou na expectativa de que tudo dê certo, que a live seja bem feita. Isso é uma expectativa ansiosa normal. Eu consegui dormir a noite passada, né? Eu não fiquei sem dormir, sem comer por causa do que eu ia fazer hoje, né? Então, uma ansiedade normal é esperada, né? Porque a gestação e a maternidade é uma coisa que às vezes a pessoa nunca vivenciou. Então, ela fica com aquela coisa de: será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que vai correr tudo bem? E essa expectativa ansiosa, ela é saudável, mas existem níveis em que ela não é saudável mais. E em níveis muito elevados, né, a mulher, além de desenvolver uma ansiedade patológica, ela desenvolve também um estresse muito grande. Eu postei essa semana sobre o estresse e sobre a ansiedade no meu perfil, e quais são as implicações biológicas que isso pode acarretar para o bebê, né? E Uhum. o cortisol, quando é liberado em altas doses, né, por um período muito grande de tempo, ele acho que são os dois piores fatores que podem acontecer, né? O bebê nasce com baixo Uhum. peso e nasce prematuro. São dois fatores decorrentes da alta ansiedade e do estresse elevado, né? Estresse compreendido ali quando a pessoa fica naquela situação ansiosa por muito tempo, aquilo desenvolve uma situação estressante, né? Quando ela está por muito tempo ansiosa e aquela situação ansiosa não passa, né? Eu dei o Uhum. exemplo aqui da live, né? Provavelmente quando a gente encerrar a live, eu vou relaxar, vou ficar tranquila, não vou estar mais naquele nível de ansiedade, porque a situação que me gerou ansiedade já passou e deu certo. A pessoa, quando ela não consegue finalizar esse processo, né? O estresse vem quando a pessoa não tem esse pronto, terminou o período que me deixou ansiosa, sabe? Acabou, ela não tem esse descanso. Então, Entendi. né, o nível de estresse dela vai alto. É, e por que que é importante, né,
cuidar da saúde mental dessa mulher, porque poucos profissionais têm um olhar atento à mulher durante a gestação. A maioria de nós, quando encontra alguém que está grávida ou descobre que alguém está grávida, chega e fala parabéns, né? Sem a gente saber se essa pessoa realmente está feliz com aquilo, né? Depois que eu comecei a estudar, eu perguntei assim, gente, para quantas pessoas eu já desejei parabéns? E às vezes a pessoa estava assim, não estou muito Em feliz, choque ainda. não Em estou muito choque. bem. E aí, cabe a nós, profissionais, né, tentar entender o que é estar grávida para essa mulher, né? Porque não é para todo mundo que estar grávida é uma coisa feliz. E aí, às vezes, vai ter um monte de gente me assistindo falando: como? Como assim? Estar grávida é a melhor coisa do mundo, é o sonho. Não é o sonho de toda mulher, né? A gente estuda que 50% ou mais das gestações no Brasil acontecem de maneira indesejada. A maioria das mulheres que estão grávidas hoje não programaram a gestação. Então, elas não estão completamente felizes com aquela situação. É um processo de adaptação. Ela vai se adaptar àquilo, né? Ela não desejou estar grávida. E aí a gente tem que pensar, né? O que é, então? Qual que é o significado dessa maternidade para essa pessoa que não desejou estar grávida? E qual é o significado para a pessoa que deseja, né? Ele tem dois vieses, né? Então, cabe aos psicólogos, né, e aos psiquiatras também, né, todo o pessoal da rede de apoio à saúde mental, ter um olhar diferenciado sobre essa mulher, porque nem toda mulher que está grávida quer estar grávida. E quando a pessoa passa por esse período de não querer estar grávida e estar, a condição dela, a vulnerabilidade dela às doenças psicológicas são maiores, né? O adoecimento psíquico é maior, porque já que ela não queria estar, ela não se preparou para esse momento, não era o sonho dela, então muito provavelmente ela tem um potencial maior de desenvolver uma ansiedade, de desenvolver uma depressão, porque ela não estava esperando por aquilo, não era planejado, né? Então, surge hoje, né, recentemente no Brasil, tem surgido estudos sobre o chamado pré-natal psicológico, que eu também nunca tinha ouvido falar. Descobri estudando sobre Ah, saúde é? mental moderna. No Eu também. pré-natal Agora o Natal psicológico, esse pré-natal psicológico é a primeira vez que eu ouço falar, viu? Vou então, aprender também hoje. quando eu comecei a estudar sobre saúde mental materna, que eu descobri que existe um pré-natal psicológico, né? E que cabe aos profissionais, né, obstetras, que estão acompanhando a mulher, às vezes a mulher já faz um acompanhamento psicológico, destinar essa mulher, dizer para ela, olha, você pode fazer um acompanhamento, um pré-natal psicológico. O pré-natal psicológico, ele não é uma psicoterapia aleatória, né? Ela tem um objetivo, e o objetivo é que essa mulher seja acompanhada desde a gestação até o pós-parto, né? Esse pré-natal, assim como o pré-natal ginecológico que a gente faz, obstétrico, o objetivo do pré-natal psicológico é preparar essa mulher durante a gestação para o que vai acontecer com ela no primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre de gestação, psicologicamente e fisiologicamente também, e para o que vai acontecer depois, né? Quando o bebê nasce. Igual você falou aí no começo, a gente acha que amamentar é uma coisa natural do ser humano, né? Na hora que o neném sai, amamentar, né? Parir é natural da mulher. Amamentar não é. Amamentar é um processo, né? Da mesma maneira que ser mãe Com também. Eu não certeza. acredito que toda mulher nasce para ser mãe. A gente aprende a ser mãe. É um exercício Verdade. diário, né? Todos os dias você está Verdade. aprendendo coisas novas. Não é uma coisa que você nasce sabendo, né? Nossa, você se Sim. sente super preparada para ser mãe. Se fosse assim, era lindo, né? Maravilhoso, mas Né? não é. Falando, né, no pré-natal psicológico, vou aproveitar aqui para dizer, né, que eu estou estruturando um grupo de pré-natal psicológico online, tá? Alguns temas que eu quero abordar nesse pré-natal psicológico é orientação nutricional na gestação. Deixa eu pegar minha cola aqui. Alimentação no pós-parto, amamentação, preparo da amamentação, tanto físico como psíquico, tá?
porque a gente precisa de um Bacana, preparo físico, mas a gente precisa de um preparo psicológico, que amamentar não é fácil. com Os certeza. benefícios e os cuidados que a gente tem que ter na amamentação, orientação psicológica na gestação, pós-parto e puerpério, a importância da rede de apoio, a origem do vínculo mãe-bebê e o sexo no pós-parto e a importância do exercício de uma paternidade ativa. Por que que Uhum. eu acho importante falar disso, né? E quem que pode participar disso, gente? Gestantes e tentantes também, tá? A pessoa às vezes não tá grávida, mas está tentando. Já é bom que ela já vai conhecendo, já vai entendendo como que funciona, tá? Quem quiser saber mais sobre esse pré-natal psicológico que eu tô tentando, que eu tô montando, tô estruturando ainda, manda um direct que eu passo as informações certinhas, tá bom? O acompanhamento psicológico favorece, né, a saúde mental da mulher. Tá? A mulher fica mais, se sente mais preparada para o que vai vir. Oi, Estefânia, seja bem-vinda. Te atrapalhar só um pouquinho, Hanna, lá do Mato Grosso, Estefânia, Moda Brasil. Seja bem-vinda. Que bom, nossa, tem muita gente, né? Que legal. Pois é. Então, falando sobre adoecimento psíquico, vou falar um pouquinho sobre quais são. Já falei um pouquinho, né, sobre quais são os tipos mais comuns. É, todo tipo de ansiedade, estresse, depressão em níveis anormais são considerados adoecimento psíquico, né? No Brasil, a depressão pós-parto é a mais conhecida, né? E ela afeta em média 25% das mulheres. Se a mulher já apresenta depressão durante a gestação, a probabilidade dela ter depressão pós-parto se eleva muito. Uhum. Vou dizer aqui um pouco quais são os sintomas da depressão pós-parto e depois eu vou diferenciar ela de um outro elemento que a gente apresenta no puerpério, né? Na depressão, a gente tem uma tristeza constante, sentimento de culpa, autoestima muito baixa, desânimo e um cansaço extremo, incapacidade de cuidar de si mesma e do filho. Ela não consegue cuidar nem dela nem do filho. Medo de ficar sozinha, perda de apetite, falta de prazer nas atividades diárias, insônia. E aí tem uma diferença entre a depressão pós-parto e o baby blues ou a disforia puerperal. O baby blues, ele acontece 3 dias depois que a pessoa chega em casa. Por que chega em casa? Não é 3 dias depois do parto. Geralmente, ela acontece quando a pessoa sai daquele ambiente hospitalar, que ela perde aquela referência, aquela segurança. Porque, às vezes, a pessoa teve o bebê e o bebê ficou na UTI, neonatal. Então, ele leva lá 20, 30, 45 dias para chegar em casa. Enquanto essa mãe está vivenciando esse período de transição, geralmente o baby blues não aparece. A mulher chega em casa com o bebê, ela se vê sozinha, sem a ajuda médica, sem a ajuda de equipe de enfermagem, etc e tal. Ela começa a ter uma preocupação excessiva com o bebê. Começa a se preocupar se vai dar conta. Surge uma ansiedade, um nervosismo sobre esse cuidar do bebê. Ela tem dificuldade para se concentrar nas coisas. Ela fica cansada porque ela tem dificuldade para dormir. E ela chora, às vezes, sem motivo nenhum, do nada. Então, é muito diferente. A gente precisa de diferenciar o baby blue, porque tem gente que fala assim, eu tive depressão pós-parto. Aí você pergunta assim, sério, teve? Como que foi? Não, durou poucos dias, rapidinho eu sarei. Então, a gente vê que a pessoa não teve uma depressão pós-parto, ela teve baby blue, porque o baby blue, ele é realmente passageiro. Ele dura aí, ele começa 3 dias depois que a gente chega em casa, mais ou menos uns 45 dias no máximo. Então, quando tá acabando ali o puerpério biológico, né? Que eu vou chamar assim, porque para mim o puerpério não dura só 45 dias, né? Quando vai acabando ali o puerpério biológico, o baby blues também vai passando, porque a mulher vai adquirindo confiança, ela vai vendo que ela dá conta, ela vai vendo que ela tá conseguindo cuidar desse bebê, vai na primeira consulta com o pediatra fala que o bebê tá desenvolvendo certinho, que tá dando conta e tudo mais. Então, isso aí favorece essa saída aí do baby blue. E aí, a gente vai entrar no assunto da nossa live, né? Quais são os benefícios da amamentação na prevenção dessa depressão pós-parto? Porque
A pessoa tá ali, desenvolveu começou ali com aqueles sintomas depressivos, né? O que que ela pode fazer para poder auxiliar ela nesse momento, né? A amamentação tem uma relação diferenciada, né? Eu falo que amamentar tem que ser um projeto, um sonho da pessoa mesmo, porque ela não é fácil, Não, né? verdade. E ela não é natural, ela não acontece de forma tranquila para todo mundo, muito pelo contrário. Tem muita gente que sofre com a amamentação. Muita gente, né? Poucas pessoas dão sorte de ter uma amamentação tranquila, desse processo ser tranquilo, né? Ser mais Uhum. assim, natural. Mas é raro isso, né? E a amamentação é a primeira relação que o bebê tem com o mundo. É com a mãe que o bebê vai ter, né? Essa primeira relação com o mundo externo. Então, ela é Uhum. muito mais do que uma forma de nutrição. Ela é aconchego, ela é afeto. Às vezes a gente percebe que o bebê não mama porque tá com fome. Ele mama porque ele quer carinho, porque ele quer colo, né? Verdade. Então, tanto para a mãe quanto para o bebê, existem pontos positivos na amamentação. Para o bebê, a gente já tá careca de saber quais são, né? Imunidade, saúde, enfim, é o melhor alimento que o bebê pode receber, né? A recomendação do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Pediatria é que o aleitamento materno seja exclusivo e ele vá até os 6 meses de vida do bebê, né? Depois dos 6 meses, começa a introdução alimentar e aí, o bebê, a introdução alimentar, como o nome já diz, né, uma introdução, ela continua sendo um complemento, né? A amamentação tem que perdurar aí no mínimo, até o fim do primeiro ano de vida do bebê, né? Mas o ideal é que se mantenha, que se prolongue até 2 anos, 3 anos de idade, né? Porque a gente sabe que não é a realidade de todo mundo. Muitas mulheres não conseguem amamentar tanto tempo, né? Verdade. Durante a amamentação, acontecem processos fisiológicos importantes, né? Quando a mãe entra em contato com a pele do bebê, e o bebê entra em contato com a pele da mãe, né, também, a sucção do bebê ali no peito libera um hormônio chamado ocitocina. Todo mundo já deve ter ouvido falar nesse hormônio. É o chamado hormônio do amor, né? E a ocitocina, ela é liberada porque ela estimula a liberação do leite pelo ducto, né? E ele Uhum. tem um efeito antidepressivo. Por isso que ele é chamado o hormônio do amor, né? Ele é o hormônio do bem. E Uhum. o vínculo que a mãe cria durante a amamentação favorece o desenvolvimento do bebê e o desenvolvimento dessa mulher enquanto mãe, que está ali se tornando mãe diariamente, né? É importante, então, ter uma rede de apoio, Indiara, porque sem uma rede de apoio é muito mais cansativo para essa mãe, né? Vamos É pensar ali que verdade. ela está lidando com um recém-nascido. Ela também é recém-nascida nesse mundo, né, da maternagem, ela não sabe como Com que é ser certeza. mãe. Sem uma Sim. rede de apoio, fica muito mais complicado, né? Diversos estudos mostram que o desmame precoce ele está vinculado a dois fatores, principalmente no Brasil. Há mulheres que vivem em situações de baixa renda, mulheres muito novas, essas inclusive, né, que são mães muito cedo, e quando a mãe não tem Uhum. rede de apoio. Quando a mulher não tem pessoas para auxiliá-la nesse processo, né? Porque acaba que nos primeiros dias de vida, nos primeiros meses de vida, o bebê dorme muito, mas ele mama muito também, né? Entre o intervalo de uma mamada e outra, passa-se muito pouco tempo. O estômago dele é muito pequeno, ele não consegue sugar ainda de maneira eficaz, né? Então ele também está aprendendo, né? Conforme o Com bebê vai certeza. aprendendo a sugar o peito, hoje, por Uhum. exemplo, Catarina mama em 10 minutos. No começo, você tem que ficar ali acordando, chamando, estimulando o bebê, porque ele Com dorme, certeza. porque ele não consegue. E porque, gente, é um processo exaustivo para o bebê também.
Enquanto ele tá mamando, um monte de músculo tá ali se movimentando. E aquilo ali, Sim, né? sim. Então, ele fica cansado, ele para, ele fica, né? Ele fica um tempinho paradinho. Aí você tem que ir lá estimular de novo, né? Para poder ver se ele volta a mamar outra vez. Às vezes ele dorme, porque o bebê, nos primeiros meses de vida, no primeiro mês principalmente, né? Ele dorme em média 18 a 20 horas. Então, pensa, passa pouquíssimas horas do dia acordado, né? E aí, para essa Uhum. mãe, é uma rotina extremamente exaustiva, né? A madrugada ela passa acordando de 2 em 2 horas. Aí durante o dia tem um monte de coisa para se fazer. É roupa de bebê para lavar, é fralda para trocar, é banho para dar, enfim. Sem uma rede de apoio, essa situação se complica consideravelmente, né? E aí a gente tem que pensar em uma outra coisa, né? Além do benefício da amamentação para essa mãe, né? Aí a liberação da ocitocina, que previne a depressão, esse vínculo, né? Porque quando a mãe está ali vinculada ao bebê na hora da amamentação, ela vai nutrindo por ele aquele amor, aquele cuidado, aquilo lá desperta nela uma vontade de desenvolver esse bebê, né? De estimulá-lo, né? Isso é muito Uhum. importante, porque um bebê que não recebe estímulos, ele tem atraso cognitivo, né? Ele tem atraso de desenvolvimento. Então, é importante que essa mãe tenha interesse nesse bebê, né? E esse interesse é acessado através desse vínculo da amamentação. E aí a gente tem a dualidade do aleitamento materno. Da mesma maneira que ele previne a depressão, ele pode fazer o efeito contrário, ele pode favorecer a depressão. Quando? Em quais situações? Quando a mulher se sente pressionada na amamentação. Ela começou a amamentar, o bebê não está ganhando peso, o bebê não consegue sugar, ela começa a sentir dor, peito começa a rachar, pega incorreta, ela vai tendo aquele sentimento de incapacidade, de fracasso, e isso favorece o surgimento do adoecimento psíquico. Aí vem os famosos palpiteiros, né? Que, nossa, quando a gente É vira o que mãe, tem todo mundo se torna expert em maternidade, né? no Ai, seu assunto. leite tá fraco, seu leite não tá dando conta, você vai O ter que dar bebê tá com mamadeira para esse fome, menino, o bebê tá com fome, esse menino não tá comendo, tá magro, não tá dá o ganhando bico, peso, dá o bico. dá chupeta, dá isso. Gente, não dá chupeta. A chupeta favorece o desmame precoce. Sim, Tanto a mamadeira, né, quanto a chupeta favorece o desmame precoce, porque o bebê sente muito mais facilidade em chupar a chupeta e mamar a mamadeira. Então, se você está tentando manter a amamentação, corta qualquer tipo de. Se você tiver. bico. E aí é importante pensar, né? Às vezes o pediatra fala, ó. Você vai precisar de entrar com complemento. Então, entra com complemento de outra forma, sem ser na mamadeira, né? No copinho, Tem ou um na copinho, legal. colherzinha, dosadora, enfim. A Uhum. mamadeira, ela vai dificultar e ela ainda vai fazer a tal da confusão de bico, que vai Justo. piorar a maneira como ele suga o seu peito e piora a pega dele. Aí vem o seio machucado de novo, enfim, é um ciclo vicioso, né? Então a gente Com precisa certeza. de ter consciência disso, né? Uhum. É, Deixa eu ver mais, o que falta eu falar? Só pegando um gancho rapidinho nessa questão dos Pode bicos falar. artificiais aí, é um assunto bastante importante, porque na verdade a chupeta, ela já, vamos dizer assim, que ela está enraizada na nossa cultura, né? E às vezes a gente não tem, às vezes a gente só ouve falar, não, não dá chupeta, não dá bico artificial, mas ninguém explica pra gente o motivo, igual você deu uma breve explicação, né? Uhum. Porque, na verdade, para o bebê fazer a sucção, no peito mesmo, a linguinha dele tem que estar para fora. A língua, para que a gente fala, para frente, Frente né? de língua, Justo. E os bicos artificiais faz o contrário, empurra a linguinha língua para para trás. trás. É onde acontece o que você falou, a confusão de bicos. Uhum.
bem legal isso daí. Sobre a mulher não poder amamentar, né? Existem casos, né, Indiara, que a mulher não pode amamentar mesmo. Às vezes ela tá passando por, tá fazendo algum tratamento de quimioterapia, né? Ou então ela tem alguma doença sexualmente transmissível, a AIDS, por exemplo, né? Quando a mulher tem AIDS, ela não pode amamentar. Então, nesses casos, né, como que a gente vai prevenir a depressão pós-parto nessas mulheres que não podem amamentar por algum fator biológico, né? Mesmo que essa mãe vá oferecer mamadeira, né, porque ela não vai amamentar de jeito nenhum, é importante que ela se entregue ao ato de amamentar, né? Amamentar não é somente dar o seu peito, né? É você estar ali para aquele bebê, né? O que eu falo? Amamentar não pode ser momento que eu estou assistindo um filme, uma televisão, que eu estou mexendo no celular, né? Para você criar esse vínculo com o bebê, para que você se vincule a ele e ele a você, é preciso que você esteja naquele processo, que você esteja presente, né? Psiquicamente. A gente investe, né, no bebê, psicologicamente, a gente tem um investimento. O bebê, quando a gente se torna mãe, o bebê se torna o nosso objeto de desejo, que a gente fala psicologicamente, né? A gente deseja aquele bebê, a gente quer que ele cresça, que ele seja saudável, que ele ganhe peso. Sim. Então, a gente precisa ali, mesmo quando a gente não consegue amamentar, né? Às vezes, por exemplo, existe depressão pós-parto, que não é chamada depressão pós-parto, em mães que adotam filhos adotivos. Sério? Para você ver que, sim, para você ver que a depressão pós-parto não está ligada só a fatores hormonais. Porque a mulher, por exemplo, que adotou, ela não tem ali um fator hormonal, né, presente. Sim. Mas a depressão pós-parto, né, vamos dizer assim, né, que acontece depois que essa mãe tá com esse bebê em casa, acontece justamente por aqueles motivos que eu te falei, né? Meu Deus, e agora? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta de ser mãe? Será que eu vou suprir as necessidades desse bebê? Será que eu vou ser para ele o que ele precisa? A gente tem isso meses depois que tem o filho, né? A gente às vezes pega fazendo alguma coisa, por exemplo, às vezes eu vou estudar alguma coisa, eu coloco a minha filha para assistir uma televisão e eu falo, meu Deus, que péssima mãe que eu sou. Não tô dando conta de ser mãe dela. Porque olha pra você ver, eu tenho que pôr ela para assistir filme, para assistir um desenho. Então, assim, isso acompanha a gente, né? Mas no começo, isso é muito mais significativo, né? A gente se sente muito mais insegura. Então, a depressão pós-parto também acontece em mulheres que não passaram pelo parto. E aí é importante. Faz todo sentido. Para essas mães, mesmo que sejam mães adotivas, né? Que elas estabeleçam esse vínculo de amamentar. Porque amamentar não precisa ser necessariamente do seu seio, né? O ato de amamentar não é nutrir só fisiologicamente uma criança, é nutrir de investimento psíquico. Uma criança que se sente desejada no mundo, ela é uma criança saudável, ela é uma criança que se desenvolve bem. E aí, gente, é impossível. O par mãe-bebê, é um par, é uma dupla. Se o bebê está se desenvolvendo bem, está tudo bem com o bebê, com a mãe, a tendência também é ficar, né? Acho que é isso que eu tinha para falar. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aí, a gente responde um pouquinho. Meninas, se você quem tem aí alguma dúvida sobre o assunto. Então, eu tinha planejado, como seria lá no meu, para apresentar algumas lives e a gente aproveitar esse gancho que você falou sobre a importância da amamentação, né? E que não acontece de uma forma, como a gente disse, uma forma natural. Na verdade, a gente queria pegar o bebê no seio e já desse tudo certo. É o sonho de toda mamãe. Porém, não é bem assim que acontece. Então, é muito importante fazer o preparo, já desde a gravidez, como você relatou aí já no começo, né? Já começar a estudar sobre a amamentação, as técnicas, né? Então, a gente trabalha aqui no Instagram, tudo sobre amamentar, em duas frentes, em duas linhas de frente. A gente trabalha com o conteúdo gratuito, né, que a gente posta os cards, alguns vídeos elaborados pela nossa equipe de 11 médicos que trabalham em parceria com a gente nos cursos do Mamãe Completa. E a gente tem um curso especial de amamentação que ensina todas as técnicas, a forma que você coloca o bebê,
a forma que ele deve abrir a boquinha, alguns exercícios que você pode fazer para ajudar o bebê, como você mesmo relatou, para o bebê, ele também está em aprendizado, só que para a gente é mais fácil a mãe aprender e ensinar para o bebê a forma correta, né? Ele vai aprender mais rápido, vai conseguir fazer a pega correta melhor, fazer uma sucção efetiva e vai acontecer o que todas as mamães sonham, né? A maioria das mamães sonha com a amamentação exclusiva, igual você falou, até o 6º mês, que é algo que é muito importante. E então, nós fizemos uma parceria com a Mamãe Completa, onde ele trabalha com 11 cursos, na verdade, sobre maternidade, desde a gravidez até o 6º mês de vida do bebê. Nós fizemos essa parceria, fechamos essa parceria e está disponibilizando aqui no nosso perfil. Todos esses cursos são, na verdade, 6 cursos online, com videoaulas, né? Mais de 120 videoaulas, e 5 e-books também disponível. E o melhor de tudo que vem agora, que nós temos também a parceria para fazer o acompanhamento pela plataforma com as alunas, com os 11 médicos da equipe, para as alunas tirarem dúvida diretamente com os médicos, que são 11 especialidades diferentes. Então, o que eu acho hoje, no atual momento que nós estamos vivendo de pandemia, que a gente não pode nem sair de casa, algo essencial, né? Então, nós estamos disponibilizando essa promoção. Vou dar uma reforçada nessa questão da promoção para as mamães de primeira viagem. Na verdade, não só as mamães de primeira viagem, porque a gente tem mães que teve 2, 3 filhos e não conseguiu amamentar. Só após conhecer as técnicas, aplicar as técnicas, que conseguiu ter uma amamentação de sucesso, né? Então, são para gestantes e para as mamães com bebês até 6 meses de vida. Bem acessível mesmo. A gente fez essa parceria justamente por o atual momento que nós estamos vivendo, de pandemia, e a gente sabe que as pessoas não estão podendo sair de casa, não estão bem nem financeiramente também. Então, assim, a gente quis proporcionar isso para as mamães não passar por muita coisa, porque às vezes a gente fornece conteúdo gratuito, mas, por exemplo, cada caso é um caso, né? Sim. E lá, as alunas vai ter o acompanhamento certinho, de segunda a sexta-feira, cada um vai poder relatar o seu caso, tirar a sua dúvida. Então, assim, é um treinamento premium mesmo, completo, de forma, assim, que eu acho que por exemplo, depois de um mês que eu fui adquirir meu curso de amamentação, mas, assim, eu quero mostrar aqui hoje o quanto está em conta esse curso, esse pacote de curso. Então, é basicamente isso que é muito importante, porque ensina justamente aquilo que você falou, a questão da pega correta, o bebê fazer a sucção efetiva, né? A questão que você falou também, que o bebê às vezes não quer só mamar, ele quer estar no peito, que é a sucção não nutritiva, que é muito importante psicologicamente, né? Tanto para a mãe quanto para o bebê, né? Mas basicamente isso. Eu lembro, né, Indiara, que quando eu estava grávida, eu falo isso para todo mundo que me conhece, minhas amigas que estão assistindo aí a live, elas são prova viva disso. Eu nunca tive um plano de parto, eu nunca tive um sonho de parto, mas eu tinha um sonho de amamentar. E eu morria de medo de não conseguir. Morria mesmo. Eu acho que era um dos meus maiores medos, era não conseguir amamentar. Por isso eu estudei muito sobre a amamentação, né? E nela eu descobri que eu pensava assim, nossa, eu já tinha visto tanta gente, tanto relato de mulher que dava mamar com o peito sangrando, o bebê mamava leite e sangue ao mesmo tempo, né? Eu ficava é verdade. Assim, meu Deus, por que que as pessoas sofrem tanto, né? Tipo, será que isso é normal? E eu descobri, né, estudando sobre a amamentação, que quando você sente dor, tá tudo errado. Você tá não, tudo errado. Tudo errado. Não dói, muito pelo contrário, ela é muito prazerosa. Eu, graças a Deus, tive a sorte da Catarina ser mamadora oficial. Bichinha Olha, da barriga, um pega correta, mamando super bem. Eu nunca mais me esqueço. Olha isso. A enfermeira disse lá dentro do centro cirúrgico, na hora que pôs ela no meu peito, lá dentro do centro cirúrgico, ela falou pra mim assim, nossa, se todas as crianças mamassem direito, igual essa menina mama, a gente tinha assim, ó, olha isso. Muito tranquilo aqui. Então, assim, não são todas as pessoas que dão essa sorte, né? Tem problema de bebê com língua presa, que dificulta, né?
A uma questão do situação. bico da mãe ser plano também, ou para dentro, dificulta bastante. Isso, então, no caso, o curso que vocês vendem vão apresentar aí essa assessoria para essas mães, né? E vão tratar individualmente cada caso de um jeito, né? Então, é muito Sim, importante. sim, com certeza. E lembrando que com relação às vagas que são limitadas, quem tiver interesse já pode mandar um direct para nós vamos responder conforme a ordem de chegada devido às vagas, né? E para quem não quer correr o risco de perder, chegar a sua vez e não ter mais vaga, pode ir direto lá no link, agora não, hein? Espera a gente terminar a live. Vai lá no perfil, no link lá na bio, e clica lá, aí é só arrastar, rolar para baixo e lá vai ter já o botão quero ser uma aluna, quero ser uma super mãe. E adquirir o curso, Gente, não perde, não. É uma oportunidade de ouro. com Acho certeza. que finalizamos, né? Tivemos Ninguém aí teve problemas pergunta, por sinal técnicos ficou. no começo, Sim, mas sim, deu mas tudo certo. no final deu tudo certo. E nós vamos ter novas lives e Se Deus esses quiser. defeitos técnicos aí, como se diz, faz parte, né, gente? Ao vivo e Tá certo. É ao nossa vivo, primeira também, então a gente tem um desconto aí, né? E com quero certeza. agradecer todo mundo que comentou aí, que deu parabéns para nós, né? Que nos apoiou. Muito Sim. obrigado por ter assistido a live, por ter acompanhado a Ó, gente. Stefane, disse que quer engravidar de novo, ó. Eu também fico doidinha, mas aí na hora Não que é? começa, né, assim, a chorar, querer cola, eu ficar, meu Deus, dou conta de outra, agora não. Tem que esperar. Mas tá Mas é bom, muito gente. bom. Muito obrigada a todas vocês, tá? Se tiver alguma dúvida sobre o pré-natal psicológico, me manda direct, tá? Eu tô organizando, montando os conteúdos, mas a gente vai montar uma turma. Então, quem tiver interesse, me manda para a gente já garantir a vaga, tá bom? Com Vai ser um número certeza. limitado de vagas, porque como ele é online, né, não pode ter muitas pessoas, mas estou fazendo tudo. Na minha bio tem o link com uma pesquisa onde eu pergunto também sobre as sugestões de quais temas as pessoas mais gostariam de ver, né? E de valores também, porque eu quero fazer alguma coisa que seja acessível para as pessoas, né? Meu objetivo aqui é ter mulheres cuidando da sua saúde mental, não o contrário, né? Então, eu Ó, não quero Vanessa Oliveira, que seja um que é a problema. próxima, ó. Já tá Ó, pedindo a próxima, ó, Hanna. tá certo. A gente vai marcar a próxima, se Deus quiser. Com Obrigada, certeza. E eu gente. quero falar, só falar um pouquinho também, que encerrando aqui, eu vou entrar ao vivo alguns minutinhos lá no meu também, para alguém que tiver alguma dúvida com relação ao curso, esclarecer mais um pouquinho, tá Tá bem? certo, então. Obrigada, gente. Tchau, até a próxima. Tchau, Valeu a todos. obrigada. Obrigada, Até a Indiara. próxima. Obrigada, Hanna. Foi um prazer. Tchau. Prazer foi meu. Tchau. Tchau.